Se você estiver, por exemplo, numa piscina e tentar afundar um pedaço de madeira, você poderá sentir que vai existir uma força para cima que criará uma certa resistência para você afundar esse pedaço de madeira. Da mesma maneira, você pode pegar com maior tranquilidade uma pessoa no colo dentro de uma piscina do que fora dela. Ou seja, mergulhando um corpo qualquer em um líquido, este vai recebendo sobre o corpo uma força dirigida para cima que tende a impedir que o corpo se afunde no líquido. Essa força ela é vertical, ela é para cima e se denomina empuxo do líquido. Portanto, empuxo seria uma força vertical de baixo para cima que o líquido exerce sobre o corpo que é imerso. Então aqui nós temos o peso do corpo e uma força vertical para cima chamada de empuxo. E qual seria o valor dessa força? Essa força vertical ela terá o mesmo valor do peso do volume de líquido que esse corpo vai se deslocar. Ou seja, todo o corpo imerso total ou parcialmente no líquido recebe um empuxo vertical para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocada pelo corpo. Nesse exemplo, uma pessoa tenta inserir um bloco de madeira num recipiente contendo água. Vai existir aqui uma força para cima que seria o empuxo. Sendo o empuxo o valor do peso do líquido deslocado ao inserir esse bloco aqui na água, se o bloco deslocar 2 litros de água, o empuxo que ele receberá será igual ao peso desses 2 litros de água. Então, um volume igual a 2 litros de água, o peso seria aí no caso 2 kg força, então o empuxo vai ser igual a 2 kg força. Se inserir mais um pouco, mais fundo esse bloco, eu vou aumentar o empuxo, porque eu vou aumentar a quantidade de líquido deslocado. Consequentemente, eu vou aumentar aí o peso do volume de líquido deslocado. Então, se o volume deslocado for igual a 5 litros, o empuxo será de 5 kg força, pois 5 litros de água pesam 5 kg força. Portanto, o volume igual a 5 litros, o empuxo é igual a 5 kg força. Agora eu vou ter aqui um empuxo máximo, porque eu vou inserir totalmente o volume de madeira no interior do recipiente com água. Se o volume do bloco for igual a 6 litros, ele vai deslocar a máxima quantidade de água possível, porque ele vai estar totalmente dentro do recipiente. Ele vai deslocar 6 litros e receberá um empuxo máximo, no caso, de 6 kg força, já que ele está totalmente imerso no recipiente com água. Um volume igual a 6 litros, 6 litros pesam, no caso, 6 kg força, um empuxo terá valor de 6 kg força. Se um empuxo for menor do que o peso, o corpo vai afundar. Por exemplo, se abandonarmos uma pedra no interior de um recipiente com água, o peso da pedra, ou seja, a força para baixo, vai ser maior do que o empuxo dela, a força vertical para cima. Portanto, o corpo vai afundar, o empuxo é menor do que o peso. Se o valor do empuxo for igual ao peso, quando nós abandonarmos o corpo, ele vai ficar na posição em que foi abandonado, para uma força para baixo do peso. Igual ao empuxo para cima, o corpo fica numa posição de equilíbrio onde o empuxo é igual ao peso. Como nós podemos ver nessa figura, com esse submarino indicando aqui os vetores peso e o vetor empuxo vertical para cima. É claro o detalhe, o empuxo sendo uma força, também é uma grandeza vetorial, representada com vetor, tendo o módulo, direção e sentido. Aqui temos um empuxo maior do que o peso. Então o corpo sobe no interior do líquido. É um exemplo aí, no caso, de você tentar inserir uma madeira dentro de um recipiente com água. Quando você for afundar a madeira, o empuxo, a força para cima vai ser maior do que a força para baixo, que é o peso. A madeira vai subir até ficar boiando na superfície do líquido. Isso dá para a gente algumas considerações. Aqui nós temos, se a densidade do líquido for menor que a densidade do corpo, ou seja, é igual no caso de uma pedra no interior de um recipiente com água, o empuxo vai ser menor do que o peso e, portanto, o corpo vai afundar. Se a densidade do líquido for igual à densidade do corpo, o empuxo vai ser igual ao peso, então o corpo ficará em equilíbrio totalmente mergulhado no líquido. Se a densidade do líquido for maior que a densidade do corpo, é o caso da madeira, por exemplo, abandonada num recipiente com água, o empuxo vai ser maior do que o peso, o corpo vai permanecer boiando na superfície do líquido. Ou seja, para eu saber se um determinado corpo sólido vai boiar, vai flutuar ou vai afundar,
eu tenho que conhecer o valor da massa específica do líquido e do sólido. Então nós vimos que se o empuxo ele é maior que o peso, o corpo boia. Se o corpo está boiando, está flutuando em um líquido, ele estará deslocando uma quantidade de líquido cujo peso será igual ao seu próprio peso. Isto é, o empuxo é igual ao peso quando o corpo estiver boiando. E o valor do empuxo é igual ao peso do líquido deslocado por essa parte submersa. Vamos mostrar agora uma relação muito importante do empuxo. A gente viu que o empuxo é igual ao peso do volume de água deslocado por um corpo quando ele é inserido dentro de um recipiente com água, com líquido. Bom, sendo o peso igual à massa vezes a aceleração da gravidade, o empuxo vai ser dado pela massa deslocada, representada por md, vezes a aceleração da gravidade. Como a densidade é uma relação entre massa e volume, a densidade do líquido deslocado é dada pela massa desse líquido deslocado dividido pelo volume de água deslocado. Então a massa do líquido deslocado vai ser igual à densidade do líquido multiplicado pelo volume de líquido deslocado quando você vai inserir um determinado corpo no recipiente. Se nós agora pegarmos e substituirmos esse produto no lugar de m, teremos que o empuxo é o produto da densidade do líquido pelo volume de água deslocado pela aceleração da gravidade. Eu falei água, mas pode ser qualquer líquido aqui. Bom, nós falamos que se você estiver numa piscina e for levantar uma pessoa no colo, você vai fazer isso mais tranquilamente do que estiver fora dela. Ou seja, a pessoa mais leve na piscina do que fora dela. Isso graças ao que nós já vimos, ao empuxo, que é uma força que vai ajudar você, já que é uma força vertical para cima. Você vai pegar, por exemplo, uma pedra pesada no fundo de um rio e vai levantá-la com mais facilidade do que estivesse fora dele. Tanto a pessoa que você levantar quanto a pedra, ela tem um peso chamado de peso aparente. E a medida do peso do corpo quando imerso no líquido é chamada de peso aparente. É claro que um bloco que esteja no ar, o peso desse bloco medido no ar será chamado de peso real. Se ele fosse medido dentro de um líquido, dentro da água, ele ia ser um peso aparente. Aqui temos uma situação onde temos um dinamômetro sustentando um bloco, temos um empuxo, a força vertical para cima, e temos o peso real e o peso aparente. Essa figura nos mostra, portanto, que o peso real é a soma do peso aparente mais o empuxo, ou o peso aparente é a diferença entre o peso real e o empuxo.